Você é um defensor da realidade e precisa manter tudo em ordem, mas uma feiticeira muito poderosa quer mudar tudo. E esse é o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucuragem. Então vem comigo que eu sou o F, o estranho feiticeiro, e bora pra história. O filme começa mostrando o Doutor Estranho com rabo de cavalo correndo por um mundo todo destruído. E com ele estava uma menina chamada América Chaves. E um monstro enorme está atrás deles e eles estavam atrás de um livro chamado Livro dos Vexantes. E aqui já começa com uma perseguição sinistra que quando parece que é dar bom, o bicho aparece na frente deles e o Doutor Estranho usa todo o seu poder para conter o bicho e uma esfera mágica. O problema é que ele não tinha poder o suficiente e é aqui que vem o primeiro vacilo, pois ele olha para trás e diz que pelos cálculos da Cássio dele ia dar bom se ele pegasse os poderes dela, sendo que ele tinha prometido não fazer isso. E quando ele estava tentando, acaba sendo empalado pelo bicho e a América aproveita para fugir e ela está quase chegando no livro mágico quando ela é pega pelo bicho e ela consegue usar os poderes que era de abrir portais interdimensionais, mas ela não sabia controlar. E o Doutor Estranho de rabo de cavalo usa suas últimas forças para salvar. E nisso ele acorda desesperado, achando que era apenas um pesadelo. E ele levanta e começa a se arrumar, pois aquele era o grande dia, pois ele veria o amor da vida dele se casando com outro cara, pois ele só sabe dar mole e leva seu relógio quebrado. Chegando na igreja, um ex-colega de trabalho começa a dizer que por ele querer ser o melhor em tudo, perdeu Christine, e ele mantém a pose e diz que era passado e que estava feliz. E durante a festa de casamento de Christine, ela vem falar com ele e claramente o clima estava estranho, mas eles eram amigos, e ele diz que teve que fazer sacrifícios e ela diz que nunca daria certo, pois ele queria estar no controle de tudo. E o filme já vai começar com a ação, pois as pessoas começam a gritar nas ruas e quando ele vai ver, tem um bicho que está invisível. E usando magia, vemos que era um bicho com tentáculos gigantes e ele estava atrás da América Chaves. E Strange acha estranho, pois sentia que a conhecia de algum lugar e ele acaba se distraindo, mas Wong aparece e começa a lutar, pois depois do Vingadores Ultimato, ele se tornou o Mago Supremo. Mas nenhum dos dois tem chance, então a capa mágica a protege. E galera, nesses momentos tudo parecia que ia dar ruim, mas Strange volta e consegue arrancar o olho do bicho e ele cai falecido. E quando eles dizem que vão levar ela para um lugar seguro, ela rouba o anel dele e sai correndo, mas Wong ainda tinha o dele, e eles dizem que não faria mal para ela, ainda mais que quase faleceram tentando a salvar. E quando ele diz que viu ela em um sonho, ela diz que era o que aconteceu em outro universo, e eles saem para conversar, e a conversa se torna estranha, pois Strange fala do Homem-Aranha e ela pergunta se ele solta teia pela bunda, e ela diz que aquele bicho estava atrás dela pois alguém muito poderoso mandou roubar os poderes dela, e ela diz que tinha o poder de viajar entre universos e eles entendem que realmente deveriam a proteger, pois seria muito perigoso se esses poderes caíssem nas mãos erradas. A América fala que no outro universo estavam atrás do Livro dos Vexantes, e Strange acha que é uma lenda, mas Wong diz que realmente existia, e ela diz que eles arrumaram um jeito de chegar nele, mas no final acabou dando ruim, e ela mostra que trouxe o corpo do antigo Strange, e eles lembram que no povo gigante tinha algumas runas de bruxaria, e lembram de quem poderia ajudar com aquilo, e troca pra Wanda que estava colocando seus filhos pra dormir. O problema é que aquilo era tudo um sonho, e depois ela sai pra colher algumas plantas e Strange aparece pedindo ajuda, pois existia um grande poder de bruxaria que estava manipulando a realidade, e diz que estavam atrás de uma menina com poderes especiais, e que ela seria uma grande professora e aliada, mas é aí que a Wanda dá uma garoteada, pois ela diz que a América Chaves poderia ficar com ela, mas ele nunca tinha falado quem é, e agora a treta vai ficar pesada, pois vemos que toda aquela paisagem era uma ilusão e ela estava usando um livro chamado Darkhold, que era um livro de magia das trevas, e quem usava acabava sendo manipulado pela entidade do livro, e ela diz que só estava fazendo aquilo para conseguir os filhos dela de volta, e ele diz que ela não poderia mudar o universo para ter os filhos, e ela diz que quando ele muda tudo, é um herói, e quando ela faz, ela se torna uma vilã, e ele percebe que ela não iria escutar. Strange volta para Kamar-Taj para avisar o que estava acontecendo, e começa a preparar a defesa do lugar, pois com certeza ela viria atrás, e ela aparece e Strange tenta dizer que ela estava passando dos limites, e ela diz que faria de tudo para ter seus filhos, e se tivesse que passar por cima deles, faria sem pena, e ela
ela tenta atacar, mas os magos estavam usando um poder para criar uma barreira pela cidade. E como ela não consegue entrar fisicamente, tenta atacar mentalmente o mais fraco no meio deles. E nisso eles deixam a barreira cair e ela começa a fazer um estrago pelo local. E quando ela está chegando onde eles estavam, Strange colocou uma armadilha que a jogou para o mundo dos espelhos. E agora eles teriam tempo para pensar no que fazer. Mas vemos que Wanda está em outro nível, pois percebe que tem como sair utilizando os reflexos no local. E eles tentam cobrir tudo, mas ela sai toda tortinha de um reflexo. E começa a mostrar que com Darkhold estava muito poderosa. E que teriam seus filhos de volta. E eles começam a lutar para proteger a América e ela acaba se assustando e abrindo um portal. E os dois começam a atravessar vários universos. E eles chegam em um universo que parece ser normal. E vemos que a América Chaves, na verdade, deveria ser chamada de Brasileira Chaves. Pois ela rouba um lanche e diz que naquele mundo era de graça. E joga treta pra cima do Strange. E andando pela cidade eles encontram uma tecnologia onde mostra as melhores ou piores lembranças da pessoa. E mostra Christine dando aquele relógio de presente. E da América mostra ela manifestando seu poder pela primeira vez e dando uma falecida nas duas mães dela. E nego, normalmente temos um backup se der ruim, mas no caso dela nem isso adiantou. Andando pela cidade eles encontram uma estátua do Strange daquela realidade. E era um memorial dizendo que ele deu uma falecida de leve se sacrificando para vencer Thanos. E ele não entende o que estava acontecendo, pois ele não imagina uma versão dele que faça isso. E ele vai até a casa dele na cidade para ver se tem algum mago supremo. E lá está seu amigo Mordo, mas nessa realidade ele era do bem e era o mago supremo. E no começo ele fica desconfiado, mas percebe que pode confiar. E ele começa a contar tudo que Wanda estava preparando, e é aí que vemos que deu treta, pois ele batizou o chá e os dois começam a desmaiar. Que é isso? Uma trairagem! Wanda, usando o Darkhold, começa a usar a projeção onírica, onde ela consegue transferir sua mente para outro corpo dela em outro universo. O problema é que isso sempre dava problema, e ela vai pra Wanda daquele universo e ela fica toda feliz em ver seus filhos. E no plano dela, Ong estava amarrado como refém, e vê uma mulher que diz que iria acabar com aquilo, e ao invés de soltar Ong, ela destrói o Darkhold. E Wanda volta pro corpo, pois o poder vinha do livro. E revoltada começa a ameaçar os magos da cidade, e Ong diz que o livro foi forjado através das escrituras encontradas em uma montanha perigosa, que fica no meio do elo dos universos. Strange acorda em uma cela usando uma pulseira que inibia de usar suas magias, e ele não entende por que o prenderam ali, e quem era responsável pelo setor era a Christine daquela realidade. E ela diz que o estavam prendendo para garantir que ele não traga nada do universo dele que daria algum problema ali. E no outro universo, Ong leva a Wanda até a montanha, e ele não tinha magia para chegar mais perto, então eles vão voando, pois o Mago Supremo não sabe voar, mas a bruxinha Sabrina sim. E o local parecia um altar para ela, e quando aparecem vários monstros, eles se curvam pois estavam à espera dela. E agora vem aquele momento que o pessoal vai à loucura, pois Strange seria levado até os Illuminatis, que eram os heróis que protegiam aquele universo. E nesse momento geral foi à loucura, e nego meteu a cabeça na frente da câmera, quer dizer, a imagem ficou embaçada, e nisso aparece a Capitã Carter, depois aparece o Raio Negro, a Capitã Marvel daquele universo, e depois aparece o Senhor Fantástico, chamado de o homem mais inteligente do mundo. E eles começam a dizer que ele não poderia ir naquele universo, pois poderia causar uma incursão, que poderia destruir um ou dois universos, e que o Doutor Estranho daquela realidade fez isso, e ele não entende pois ele era mostrado como herói. E nisso aparece o nosso carequinha favorito, e o Professor Xavier diz que para derrotar Thanos, o Strange daquele universo usou o Darkhold, mas acabou causando a incursão e destruiu um universo, e nisso ele foi penalizado e deu uma falecida de leve, mas protegeram a imagem dele, pois as pessoas precisavam de um herói. E enquanto eles estão conversando sobre como todos os Doutores Estranhos são egoístas, Wanda está usando o Darkhold e invade o lugar e começa a passar o rodo em geral. E agora me deu uma angústia no coração, pois Strange diz que ela estava muito poderosa e eles não teriam chance se não o escutassem. E Wanda aparece toda estilo Carrie Estranha, e quando o Raio Negro vai usar seu poder sônico, ela desaparece com a boca dele, e o crânio murcha igual bola no final de Pelada, e agora vem um momento que duvidei da inteligência do Senhor Fantástico, pois ele tentou parar ela com a mão e foi desfiado. E nisso sobra a Capitã
Capitã Carter e Capitã Marvel, e uma foi esmagada e outra partida ao meio. Traduzindo: a gente tá fudido! Strange é inteligente, sabe como se soltar, e começa a provocar Mordo e os dois começam a lutar, e ele consegue usar a pulseira inibidora no Mordo, e vai na trocação sinistra. Vem afobado assim não, vem tranquilo. Enquanto isso, Wanda chega onde a América estava, mas nosso carequinha favorito aparece e tenta entrar na mente dela. E quase que ele consegue, mas infelizmente dá uma falecida de leve, pois ela estava muito poderosa. Mas as duas aproveitam para fugir. Christine e América se encontram com Strange, e agora ela não tinha outra opção senão o escutar, e o levar até o livro dos vexantes. O problema é que Wanda está vindo muito nervosa atrás, e nego do céu, nesse momento me deu medo. E eu só não entendi porque um momento eles ficam parados esperando ela aparecer, e conseguem a parar jogando água, sendo que ela conseguiu acabar com os heróis mais fortes daquele universo apenas falando. E eles chegam no portal que levaria até aquele mundo destruído do começo do filme, e a chave de entrada era o relógio que Christine deu, e eles conseguem chegar no livro dos vexantes, que tinha o poder para acabar com Darkhold, pois as magias eram do bem, mas Wanda aparece e destrói o livro. E galera, eles fizeram essa treta toda só por isso, e já destruíram o livro? E eles ainda são enviados para outro universo, pois Wanda manipulou os poderes da América. E nesse universo o mundo está tudo destruído, pois alguém usou o poder e distorceu toda a realidade. Mas lá ainda existia a Casa do Mago Supremo, e chegando lá havia uma outra versão do Strange, mas aquele Strange era do mal, pois estava em posse do Darkhold por muito tempo. E aquele universo ficou assim, pois ele tentou salvar Christine várias vezes, mas ela sempre falecia de alguma forma, pois eles nunca poderiam ficar juntos. E agora vai começar uma luta sinistra, pois Strange do mal diz que entregaria o livro se ele pudesse ficar com a Christine do mundo dele. E eles começam a lutar e começam a voar Beethoven e Mozart para todos os lados. E eu ainda aqui aprendendo a fazer a pestana do Fá no violão. E o Strange do mal tinha um terceiro olho, ou quarto, por ter usado o Darkhold. E agora que vem a coisa louca, pois ele começa a preparar o ritual para fazer a projeção onírica, mas naquele universo não tinha o Strange, pois ele era o Strange de lá. Mas ele tinha escondido o corpo do Strange falecido, e o bicho levanta muito louco, todo tortinho da goiaba. E Christine precisava proteger o corpo dele, pois como a alma dele estava em um corpo falecido, os espíritos poderiam tentar possuir o corpo original. E aqui começa mais uma luta épica, onde ele começa a receber os 7 peles, e vemos que Christine é massa, pois ela consegue destruir alguns fantasmas na porrada. Depois de muita luta, Strange percebe que agora era o Mago Supremo falecido, então poderia usar os espíritos a favor. E ele usa eles como capa para ir voando, e ele começa batendo em geral, e vai usando os espíritos como escudo e como arma. E Wanda vê que o negócio estava ficando sinistro, e Wong reaparece e começa a usar várias magias para prendê-la, enquanto ele salva América Chaves. E América diz que era melhor ele levar os poderes dela para salvar o mundo, mas ele diz que acredita nela, e agora o negócio fica louco, pois ela chega dando vários botadões e consegue usar uma parte dos poderes, mas o filme não pode terminar assim, então Wanda consegue pegar a América, e quando vai dar uma falecida nela, ela abre um portal na realidade dos filhos dela, e as crianças começam a ficar assustadas com a versão dela, que estava monstruosa, e ela tenta dizer que era a mãe deles e que não seria capaz de machucar ninguém, sendo que ela faleceu vários figurantes para chegar ali. E no final ela se arrepende, pois os filhos nas outras realidades já tinham mães, então não valia a pena fazer isso, e ela diz que destruiria o Darkhold para ninguém mais usar aquela magia, e aparentemente ela deu uma falecida. E Strange, antes de voltar para a sua realidade, diz que em todos os universos ele e Christine teriam problemas, mas que em todos a amava. Ele volta e começa a reconstruir Kamar-Taj e a treinar América Chaves para controlar seus poderes, e vemos que agora ele entendeu que precisava viver para ser feliz, e muda de vida. O problema é que do nada aparece um terceiro olho por ele ter usado o Darkhold, e no pós-crédito aparece uma mulher de outro universo que por causa das viagens eles vão ter um intercurso, quer dizer, uma incursão, e agora a treta estava plantada, pois antes fosse um intercurso com uma alienígena. Mas é isso pessoal, esse foi o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucuragem, e se curtiu se inscreve aí, porque esse deu trabalho, ainda mais para tentar trazer a melhor qualidade possível. E só vem comigo bebê, agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!